Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Bem-vindo à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da Hidrovias. Temos hoje a presença dos senhores Bruno Serapião, presidente do Conselho de Administração, Fábio Schettino, diretor-presidente, André Kubota, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Ana Carolina Bastos, gerente de Relações com Investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Após os comentários de Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante precise de alguma ajuda durante essa teleconferência, pressione *0 para falar com um de nossos operadores. O evento também está sendo transmitido ao vivo por webcast e pode ser acessado por meio do link do site, disponibilizado para investidores e analistas. Os participantes podem visualizar os slides na ordem que desejarem. Aqueles que acompanham a apresentação por meio do webcast podem postar suas perguntas em nosso site. Eles serão respondidos pela equipe de RI após o término da conferência. Antes de continuar, gostaria de mencionar que as declarações futuras são baseadas em crenças e premissas da administração da Hidrovias e em informações atualmente disponíveis para a empresa. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições relacionadas às condições macroeconômicas da indústria e outros fatores podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isto, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bruno Serapião, para que inicie sua apresentação. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês e pelo interesse em nossa companhia. Para os que não me conhecem, eu sou Bruno Serapião, presidente executivo do Conselho de Administração da Hidrovias do Brasil. A apresentação de hoje será feita principalmente pelo Fábio Schettino, CEO da Hidrovias, e pelo André Kubota, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Bom, gostaria de iniciar essa introdução da nossa divulgação de resultados reforçando os fatores que tornam a Hidrovias uma empresa única no mercado de logística e transportes da América do Sul, estando presente nos setores que a região tem vantagens comparativas, mais especificamente o agronegócio e mineração. Nossa presença nesses setores, juntamente com o foco em transformar a matriz de transporte atual para o modal aquaviário, nos mostram avenidas de crescimento robustas, com base em contratos fortes e habilidade da companhia em gerar novos projetos logísticos, que permitam retornos bastante atraentes aos investidores. Então, vamos reforçar nossa tela de investimento com vocês. Como pode observar no slide 3, a Hidrovias é a única companhia independente com serviço logístico hidroviário totalmente integrado no Brasil e com soluções de boa garantia de nível de serviço e preços competitivos nos corredores logísticos onde opera. Nosso modelo de negócio está protegido por contratos de longo prazo no modelo Take or Pay, com clientes de primeira linha que garantem o EBITDA da companhia mesmo em cenários mais adversos. Isso ficou bastante nítido em 2020. Temos uma companhia diversificada em termos de produtos e moedas, com ativos desenhados para produtividade ímpar na cadeia logística de commodities, oferta de produtos diversificados, e somos a única empresa a apresentar essa diversidade de operações hidrográficas e mercados. A Hidrovias tem uma posição privilegiada nesse segmento logístico com um balanço de riscos e retorno muito positivo. Das mais variadas oportunidades de crescimento que temos, vale um destaque ao agronegócio brasileiro. Aqui no slide 4, vocês podem ver que, especialmente no Corredor Norte, estamos muito bem preparados para capturar parte do crescimento de grãos projetado para o Mato Grosso. Segundo as projeções do IMEA, o estado produzirá 125 milhões de toneladas de grãos em 2030, vindo de uma base de produção de 70 milhões em 2019/20. Esse crescimento virá fortemente do meio norte e do norte do estado, onde nossa operação tem claramente uma vantagem competitiva. Ressalto a declaração do ministro da Infraestrutura feita na semana passada, que descreve os portos do Arco Norte, já passando os portos do Sul, como o principal polo exportador de grãos do Brasil. Tal fato demonstra que estamos estrategicamente muito bem posicionados
com tarifas mais competitivas, sendo o meio de escoamento mais rentável para os grãos de toda a região. Em adição ao efeito estratégico de longo prazo já mostrado no corredor norte, aqui no slide 5 mostramos os aspectos táticos do corredor que estão sendo corrigidos e traz ainda mais competitividade à nossa companhia. A rota da BR-163 para Miritituba ficou muito mais competitiva, não só com o término da pavimentação da estrada, mas também com o excepcional trabalho de descarga de caminhões que fazemos nos nossos portos, onde minimizamos o tempo de espera dos caminhoneiros, o que faz com que os fretes médios anuais de Sorriso até Miritituba caíssem quase 30% de 2018 a 2020. Com isso, os custos logísticos de soja, segundo o Departamento de Estado de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, quando comparamos Sorriso para a China, é o principal destino desse produto, ficamos significativamente mais competitivos que os outros corredores, cerca de 4,5% mais baixo do que o escoamento de Santos via ferrovia e 11% mais baixo que Santos via caminhão. Fato corroborado pelo aumento significativo de market share dos portos do Arco Norte, com Barcarena contribuindo de forma significativa para essa estatística. Em números, Barcarena exportou 13,3 milhões de toneladas em 2020, saindo de 8,4 milhões de toneladas em 2018. E nós conseguimos capturar parte desse crescimento e fomos responsáveis por quase metade desse volume exportado, o que demonstra a excelência da Hidrovias nesse corredor. E a beleza dessa história mostra que temos outros fatores estruturais que tornarão o Arco Norte ainda mais competitivo quando comparado com outros corredores logísticos para grãos do Brasil. Fato esse que ainda não está nas nossas projeções, que vemos como conservadoras nesse momento. Além da capacidade de expansão portuária, com muito menos risco quando comparada com Santos e Paranaguá, os números do USDA e do IMEA não levam em consideração os maiores volumes que podem ser movimentados na região por meio da ferrovia paraense e especialmente da Ferrogrão. No caso específico da Ferrogrão, quando incluímos a existência do projeto em nosso plano de negócios, levando em consideração que esse projeto seria implantado por um terceiro e não pela Hidrovias, fica ainda mais evidente o potencial crescimento do Arco Norte para a Hidrovias. Mesmo não fazendo parte das nossas estimativas, o cenário vem se mostrando cada vez mais crível por meio das iniciativas do governo, que tem deixado claro que esse projeto é prioritário na agenda federal. É importante reforçar ainda que estamos falando de um cenário de gap de infraestrutura brasileiro e que há espaço para desenvolvimento de diversos corredores logísticos, que não competem entre si, já que o Brasil será, sem dúvida, um dos maiores responsáveis por atender a demanda global de produtos como grãos a nível mundial. Gostaria de deixar mais uma coisa clara a todos. Apesar do grande potencial de crescimento do Arco Norte, a Hidrovias é uma empresa diversificada com capacidade de gerar um projeto novo a cada 18, 24 meses. Há uma clara oportunidade de consolidação no Corredor Sul, com grande sinergia de operação e custos. Somos a única companhia da região com contrato de 25 anos de navegação, o que nos dá uma posição única de consolidador. Podemos ver o mesmo cenário no segmento logístico de cabotagem para commodities. Esse posicionamento nos abre grandes avenidas de crescimento e diversificação que não encontram paralelo em nenhuma empresa do mercado de logística da região. Temos um pipeline robusto de novos projetos que, à medida que avancem, serão apresentados ao mercado, sempre com a credibilidade que a Hidrovias mostrou de entregar exatamente o que combina com seus acionistas e stakeholders. Uma nota pessoal. Eu, como presidente do Conselho de Administração, queria deixar o nosso compromisso forte com as práticas de meio ambiente, social e governança, conhecidos como ESG. Nos últimos 10 anos da Hidrovias, temos práticas de sustentabilidade implantadas, sendo uma empresa que, por missão, mudou a matriz de transporte do Brasil e da região para um meio de impacto sustentável. No campo social, temos uma diretoria executiva da companhia com mais de 50% de mulheres há anos, com posições-chave de liderança na unidade de negócio no Norte, por exemplo. Além disso, no tema de governança, temos instalados todos os comitês e comissões exigidos pelo novo mercado, mantendo toda a transparência exigida pelo mercado. Com isso, eu passo a palavra para o Fábio, que dá início à apresentação dos resultados, me coloco totalmente à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que tenham, a analisar nossos diferentes cenários que apresentam em frente da nossa companhia. Muito obrigado.
Obrigado, Bruno, e muito obrigado a todos aí pela participação no nosso call de resultados do quarto trimestre. Esse ano foi, sem dúvida, muito desafiador para todos e não foi diferente para a Hidrovias do Brasil. Ainda assim, nós concluímos o ano de maneira muito exitosa e com motivos para celebrar. Nós somos capazes de adaptar rapidamente toda a nossa operação para seguir trabalhando sem nenhuma interrupção e garantir a entrega de um ótimo serviço aos nossos clientes em toda a América do Sul, ao mesmo tempo que cuidamos da saúde de todos os nossos colaboradores. Eu costumo dizer que fundamentos sólidos, eles são principalmente provados em momentos desafiadores. E foi exatamente isso que nós fizemos ao longo de 2020. Nós transportamos mais de 12 milhões de toneladas, atingindo uma receita líquida de 1,5 bilhão de reais. Um crescimento de 55,9% quando comparado com o mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, incluindo aí o resultado das nossas joint ventures, ele totalizou 637,4 milhões de reais e com uma margem muito robusta, acima de 50%. Conquistamos outros marcos importantes em 2020, com a abertura de capital da companhia, nosso IPO, que passou a ser listada no segmento de novo mercado, com mais alto nível de governança da B3. Nós demos seguimento à estratégia de assumir o papel de liderança e protagonismo no modal hidroviário da América do Sul, com a criação, como disse o Bruno, de uma diretoria focada em sustentabilidade na companhia. Nós estamos desenvolvendo uma plataforma de sustentabilidade muito robusta e em breve vamos apresentá-la ao mercado com mais detalhe. Começamos o ano de 2021 muito confiantes de que o cenário que se desenha com as projeções de grãos e de minério de ferro, que são bastante positivos, isso impulsiona ainda mais o crescimento da nossa companhia. Além disso, nós continuamos avançando com novos projetos que estamos implementando. Como vocês sabem, já é divulgado, nós faremos as reformas e modernizações necessárias aos nossos armazéns no Porto de Santos e vamos iniciar a operação do projeto de sal no segundo semestre. Eu agradeço mais uma vez a todos pela participação, aos nossos colaboradores pela total dedicação, aos nossos acionistas pela confiança e reafirmo aqui mais uma vez o meu compromisso com a excelência do serviço prestado e a consequente agregação de valor para todos os stakeholders da companhia. Eu passo a palavra ao André Kubota, o nosso CFO, que vai apresentar os resultados do trimestre e do ano, e volto ao fim da apresentação para as conclusões finais, antes de abrirmos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Fábio, e a todos vocês que estão participando do call hoje. Como o Fábio mencionou, estamos muito satisfeitos com o resultado que atingimos agora no quarto TRI e no ano de 2020, que foi cheio de desafios em todas as operações. Vou começar comentando um pouco o resultado do Corredor Norte, que inclui o transporte de grãos e fertilizantes. No slide 9, vocês observam que movimentamos 880 mil toneladas no quarto trimestre, 30,5% acima do quarto trimestre do ano passado, com um resultado muito forte advindo da safra recorde de grãos do Mato Grosso. No ano, foram 6,3 milhões de toneladas movimentadas, crescimento muito forte de 46%. Tivemos um incremento na receita líquida de 75% no quarto trimestre e mais do que dobramos os resultados de 2019, chegando em uma receita líquida de 852,2 milhões em 2020. Se olharmos a receita excluindo o transporte rodoviário, que seria a receita operacional obtida com transbordo, elevação e navegação, veríamos um crescimento forte de 19,6% no trimestre e de 32,3% no ano. Resultado da safra de grãos recorde no Mato Grosso e da maior competitividade após a pavimentação da BR-63, que deixou o corredor ainda mais competitivo. Seguimos focados em redução e controle de custos e conseguimos apresentar ganho de eficiência operacional em 2020, bem como a diluição importante dos custos fixos por meio do incremento de volumes. Com isso, atingimos um EBITDA ajustado de 34,7 milhões no quarto trimestre e de 288,2 milhões no ano, crescimento significativo de 18,3% no trimestre e de 56,8% no ano, com ganho expressivo de 9 pontos percentuais na margem EBITDA ajustada de 2020, que ficou em 57%. Esse excelente desempenho no Corredor Norte reforça a visão de que o Arco Norte segue como alternativa competitiva e rentável para o escoamento de grãos e com grande potencial de crescimento nos próximos anos. No slide 10, temos o desempenho da navegação costeira, que teve o maior resultado de sua história nesse ano de 2020. Transportamos 461 mil toneladas de bauxita no quarto trimestre deste ano,
O volume é abaixo do ano passado, em função de um problema pontual no pier de descarregamento do nosso cliente, mas que não impactou o nosso resultado, já que temos contratos take-or-pay que garantem que situações como essa não impactem o nosso resultado. Mesmo com menor volume no trimestre, quando olhamos o ano, o transporte foi de 3,4 milhões de toneladas de bauxita, 5% acima do ano de 2019. Ainda assim, a receita líquida totalizou 61,2 milhões no quarto trimestre e 214,6 milhões em 2020, um crescimento forte de quase 40% quando comparamos com o ano anterior, e um pouco abaixo do quarto trimestre, em função da situação pontual que já mencionei. Também conseguimos otimizar esse corredor e ganhar eficiência operacional, e com isso o EBITDA ajustado foi de 42,2 milhões no quarto trimestre e 139,7 milhões no ano, crescimento de quase 70%. A margem EBITDA ajustada expandiu tanto no trimestre como no ano, atingindo o patamar de 63% em 2020. Esse resultado histórico apresentado nesse corredor reforça ainda mais o benefício da estratégia de diversificação de moedas e geração de caixa da companhia, além da eficiência dos contratos take-or-pay que temos. No slide 11, temos o resultado do Corredor Sul, com volumes impactados no ano de 2020 em função de um menor nível das águas dos rios da região, como já comunicamos nos trimestres passados. É importante apenas reforçar que, mesmo com essa situação atípica, conseguimos continuar operando, porque temos ativos de ponta e desenvolvidos especialmente para operarem nessa região, e transportamos todo o volume solicitado pelos nossos clientes de longo prazo. Dito isso, transportamos 231 mil toneladas no quarto trimestre e 1,9 milhões de toneladas no ano. A receita líquida foi de 153,7 milhões no quarto trimestre e 353,9 milhões em 2020, crescimento de 92,4% no trimestre e praticamente estável no ano, refletindo também a eficácia dos contratos de take-or-pay. Os custos operacionais ficaram maiores durante o quarto tri no ano, porque tivemos que fazer alguns ajustes temporários para operar nesse cenário mais adverso, como alugar de equipamentos para atender a maior quantidade e maior tempo de viagem com calado mais baixo, situação que tende a normalizar conforme o nível dos rios volta. O EBITDA ajustado, incluindo o resultado das JVs, totalizou 76,5 milhões no quarto trimestre e 268,7 milhões no ano. E mantivemos um nível muito forte de margem de EBITDA ajustada de 55% no ano, demonstrando a resiliência desse corredor. A situação no calado está melhorando gradualmente e em alguns pontos já observamos um cenário melhor que a média histórica e mesmo com a recomposição um pouco mais lenta do que esperávamos, já passamos a operar regularmente ainda no primeiro trimestre de 2020. No slide 12, apresentamos os resultados da operação de Santos em 2020, que acabou sendo um extra para Hidrovias, dado que iniciamos a reforma dos terminais do porto e não tínhamos a expectativa de operar durante esse período. Ainda assim, nos organizamos e fomos capazes de transportar 228 mil toneladas de fertilizantes no quarto trimestre e 628 mil toneladas no ano. Essa operação contribuiu com 9 milhões de reais de EBITDA ajustado no quarto trimestre e 8 milhões de EBITDA ajustado no ano, com margem de 20%. Ainda aquém do potencial, porque está em fase de implementação, mas já demonstrando um cenário positivo desse negócio. Movimentamos algum volume em Santos ainda no começo desse ano, mas a partir do segundo trimestre faremos reformas mais intensas que praticamente inviabilizarão a operação no restante do ano. Sendo assim, a operação deve voltar a funcionar no início de 2022. A implementação da operação de sal está evoluindo e as operações devem iniciar no segundo semestre desse ano, também de forma gradual e atingindo sua capacidade total a partir de 2022. Já que estou falando dos projetos que estão implementados, mostro a vocês, no slide 14, o CAPEX do trimestre do ano. Mantivemos nossa estrutura de CAPEX de manutenção baixo e maior parte é focada em expansão de negócio. O CAPEX de expansão em 2020 incluiu principalmente investimentos em ativos e melhorias no Corredor Norte, bem como a implantação dos projetos de Sal e Santos, que mencionei anteriormente e que trarão geração de caixa incremental para a companhia. No slide 15, vemos que encerramos o ano com mais de 1 bilhão em caixa, demonstrando nossa capacidade de investir na expansão dos negócios e manutenção de uma robusta posição de caixa. Em fevereiro de 2021,
concluímos o processo de reestruturação da nossa dívida, recompramos 75% das notas com vencimentos de 2025. Fizemos uma nova emissão de $500 milhões, alongando o prazo em mais de 6 anos e reduzindo os custos em 100 bps, reforçando ainda mais a qualidade no crédito da Hidrovias. Tentei fazer uma apresentação breve do nosso resultado para não tomar muito tempo desse call e deixar mais tempo para as perguntas. Volto a palavra para o Fábio, que fará a conclusão e abrirá o espaço para vocês. Obrigado novamente pelo tempo e interesse de todos. Ok, Kubota, muito obrigado. Como vocês puderam observar, os resultados de 2020 foram muito consistentes e nós entregamos tudo aquilo que comunicamos durante o ano e ainda fomos além, né? O ano de 2021, ele já se apresenta com uma tendência bastante positiva. A safra de soja está um pouco atrasada por conta das chuvas, mas o atraso está sendo compensado por uma maior produtividade no campo, o que nos deixa bastante confiante de que o cenário de transporte de grãos vai se manter muito positivo para o ano, especialmente no Mato Grosso. Além disso, desde janeiro desse ano, nós estamos faturando com um incremento de tarifa real próximo a 10%, um movimento natural de captura de parte do ganho de competitividade que vimos no corredor após a pavimentação da BR-163. A BR-163, aliás, continua com boas condições de tráfego e esperamos que o edital do leilão para Conceição seja anunciado nos próximos dias, com data esperada para 10 de junho desse ano, conforme nos diz aí as autoridades, garantindo boa manutenção da via e mantendo competitividade no Arco Norte. Ainda no corredor norte, analisando no médio e longo prazos, nós vemos que as perspectivas de expansão da safra de grãos nos coloca muito bem posicionados para continuar a oferecer capacidade para aquelas tradings que não possuem seus próprios sistemas logísticos. Essa realidade torna-se ainda mais evidente à medida que entendemos que a região do meio norte do estado é a que tem mais área disponível para plantio e que projeta as maiores taxas de crescimento. No corredor sul, seguimos com um cenário muito positivo para o minério de ferro e, como já anunciado, a Vale optou por utilizar todo o volume do contrato conosco esse ano, impulsionado pela alta do preço do minério de ferro no mercado global, o que demonstra aí a confiança da Vale em nossa operação, nos colocando como um parceiro prioritário e estratégico para eles na região. Ainda nesse corredor, vislumbramos algumas possibilidades de consolidação. Como comentou o Bruno, estamos avaliando possíveis operações de M&A de empresas que teriam boa sinergia com o nosso negócio, com portfólio de clientes interessantes e ativos operacionais muito bons, o que poderia, inclusive, viabilizar a continuidade da expansão e ampliação do transporte de grãos e de outras cargas nesse corredor. Bom, indo para o slide seguinte, nas conclusões, né, em relação aos demais projetos, nós seguimos com a implantação do projeto de Sal e Santos, que trarão um volume interessante e diversificam ainda mais o nosso portfólio. Nós continuamos olhando as outras rotas e oportunidades para atender novas áreas de influência, assim como analisando oportunidades para otimizar nossa operação, aumentando a produtividade, promovendo maior diluição de custos com aumento de nossa escala. Dito isso, são inúmeras as possibilidades de crescimento e de rentabilização que observamos para a nossa empresa, sem contar com as notícias animadoras que temos visto na mídia relacionadas a ferro-grão, como já comentou o Bruno também, que torna o Arco Norte ainda mais competitivo, com redução significativa dos fretes e trazendo um volume adicional significativo para esse corredor. Se olharmos a produção do Mato Grosso hoje, vemos que aproximadamente 50% de toda a produção do estado já foi exportada via o Arco Norte. E nós, da Hidrovias do Brasil, transportamos 47% desse total, sendo a única empresa independente com logística hidroviária integrada operando na região. Nós continuamos focados, trabalhando para entregar resultados consistentes a cada trimestre e confiantes de que temos uma operação integrada, de excelência e muito competitiva em todos os corredores onde atuamos. A condução do nosso plano de negócio está muito consistente e nós esperamos trazer novidades ao mercado em breve que darão ainda mais força a essa afirmação que faço aqui agora. Estamos preparando um Hidrovias Day para mostrar o que o mercado deve esperar da nossa empresa no curto e médio prazo, com guidance claro para ajudá-los no entendimento do nosso modelo de negócio. Eu concluo dessa forma a minha apresentação, gostaria de abrir aqui para perguntas e respostas e já deixar o convite para participarem do nosso evento, que vai ser online, que vocês vão receber o convite nas próximas semanas. Muito obrigado, e aí eu abro agora para perguntas e respostas, ficamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado.
Vamos abrir agora para o momento de perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pressione asterisco 1 em seu telefone a qualquer momento. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila pressionando a tecla sustenido. As perguntas serão respondidas na ordem em que forem recebidas. Quando você fizer sua pergunta, pedimos que use o fone para fornecer a melhor qualidade de som. Aguarde enquanto organizamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Por favor, Lucas, pode prosseguir. Boa tarde, Bruno, Fábio, Kubota, parabéns pelos resultados e obrigado por pegarem minha pergunta. A minha primeira dúvida é sobre yields na Operação Norte para 2021. Eu queria entender quantos por cento mais ou menos do volume de grãos esperado para 2021 a companhia já tem contratado e como está o comportamento de yield esperado para esse volume contratado. E aí, no caso dos contratos de prazo menor fechados para transporte de milho no segundo semestre, entender se sentiram alguma pressão vindo da competição com ferrovia indo para Santos. Essa é a primeira pergunta. Muito obrigado. Oi, Lucas. Boa tarde. Fábio, obrigado aí pela sua participação e pela pergunta. Deixa eu iniciar a resposta aqui, aí eu peço, obviamente, que Kubota complemente. Nós iniciamos o ano de 2021, você sabe, a companhia tem uma carteira de clientes diferenciada. Grande parte do nosso volume já está contratado. Então, isso é que eu colocaria como pano de fundo. A gente já parte de uma base bastante contratada, como você sabe, ali no Corredor Norte, com os nossos principais clientes, sendo a COFCO, sem dúvida nenhuma, o maior deles. O que eu posso te dizer é de que a gente está focado agora na colocação do restante de volume para o quarto trimestre. Basicamente isso, a gente tem conseguimos avançar bastante, né, na comercialização. O primeiro já está praticamente dado, a gente já está terminando, o segundo e o terceiro, e o que a gente está focando agora comercialmente é na conclusão dos volumes do quarto trimestre. Portanto, um ano, de novo, muito promissor, e a gente está entrando, inclusive, com uma curva de comercialização mais avançada do que a média do que a gente tem visto no passado. Com relação a yields, Luca, a gente tem, sim, conseguido capturar parte do ganho que a cadeia gerou com o frete da BR-63, né? Com a redução significativa do frete da BR-63. Eu comentei ali na minha fala que a gente está, em termos reais, 10% melhor em yield. Isso é um número médio, né? A gente tem conseguido, sem problema nenhum, repassar e capturar parte desses ganhos no yield e de tarifas ao longo de 2021. Tá? E o terceiro ponto que você perguntou, a gente não viu nenhuma mudança estrutural para o milho. De novo, como eu comentei, os esforços comerciais estão todos agora focados na comercialização do quarto trimestre, que é o trimestre de sazonalidade mais baixa, natural, tá? Porque o primeiro, segundo e terceiro já estão praticamente definidos na companhia. Então, eu acho que é uma combinação bastante forte, robusta em 2021, onde a gente tem aí os volumes bastante avançados, comercializados, negociados. Lembrando que mesmo os contratos de curto prazo, Lucas, a gente não está no spot, né? Quando a gente fecha uma unidade mínima de um navio, e isso passa a ser na modalidade take or pay, ou seja, se aquele volume não é cumprido, obviamente a companhia é indenizada por ele. Tá? Então, um ano de 2021 bastante promissor, com volumes consistentes e com ganho de yield, sim, que a gente já observa a partir do primeiro trimestre. Fábio, ficou muito claro, obrigado pela resposta. E a minha segunda pergunta é sobre a Ferrogrão. Vocês poderiam dar uma opinião sobre a viabilidade do projeto? A gente viu recente o mecanismo de compartilhamento de risco sendo adicionado ao projeto através do mecanismo de conta vinculada, acho que foi um avanço para o projeto. Do outro lado, a gente viu essa semana a notícia do STF aceitando uma liminar contra o andamento do projeto por causa da redução do parque de Jamanchim. Enfim, qualquer coisa que vocês puderem dar sobre o projeto, acho que ajuda bastante a gente. Tá bom, Lucas. Assim, começando do final, né? Ferrogrão para a gente é um projeto estruturante e um projeto extremamente viável, né? Eu acho que ele já nasce com uma demanda, se eu não digo contratada, uma demanda vocacionada, direta, porque, obviamente, a partir do dia que a Ferrogrão estiver operacional, é uma premissa bastante razoável que toda a carga que esteja passando pela rodovia translade para a ferrovia imediatamente pela competitividade do modal, né? O que a gente tem visto, Lucas, e temos interagido muito, né, com o governo, com o Ministério da Infraestrutura, com a Secretaria, é um interesse em viabilização do projeto
projeto, a questão das formalidades estão caminhando, o projeto está saindo do TCU. Nós tivemos conversas bastante animadoras dos mecanismos compensatórios, como você mesmo colocou. Até onde a gente ficou sabendo, eles têm 3 grandes pilares. O primeiro já é conhecido, que é com relação às questões aí socioambientais ou riscos externos ao projeto. O segundo teria a ver com um risco, para endereçar risco de quebra de safra. E o terceiro, que nos animou muito, e aí, de novo, a gente ficou sabendo do conceito, não tem os detalhes, né? De que também estão trabalhando num mecanismo compensatório para, eventualmente, a extensão da Malha Norte sair antes do prazo que o governo entende que seria o provável, né? Isso, se acontecer, eu acho que consegue balancear bem essas duas iniciativas. Lembrando que o Bruno falou, na nossa visão, o nosso modelo de negócio sempre foi calcado no crescimento do meio e do norte do Mato Grosso, né? Eu sei que tem muita discussão envolvendo potencial expansão de Malha Norte e ferrogrão. A ferrogrão para a gente é upside. O nosso mercado vocacional ele é do meio norte para cima e é onde você vai ter 70% do crescimento do estado do Mato Grosso, dito aí por agentes independentes, tá? Então, a nossa visão é de que a ferrogrão é extremamente não só viável, quanto tem ganho muita força aí por parte das autoridades para que não só, obviamente, a ferrogrão, mas a gente está falando de BR-163, que tem agora o leilão projetado ou esperado para o dia 10 de junho, dito pelo governo, fazendo a ponte para a ferrogrão, né? Então não faz muito sentido o governo vir com uma licitação de 10 anos que não seja ponte para ferrogrão. Esse projeto ele foi concebido de forma conjunta, onde a ferrogrão é o final da concessão da BR-163 e por isso ela é curta, e por isso ela tem basicamente o escopo de manutenção e sinalização. Então, Lucas, a gente está bastante envolvido nessa discussão, a gente está bastante ativo nas interlocuções e a resposta que a gente tem tido do governo é de que este é um investimento prioritário, estruturante e definitivo de competitividade para o Arco Norte. Então, estamos esperando agora as condições do edital, esses mecanismos de compensação, do jeito que foram colocados de forma tão aberta, nos animaram muito e eu acho que vai ser de conhecimento de todos nós em breve e aí nós vamos poder dar seguimento ao projeto. Perfeito, Fábio. Ficou muito claro. Obrigado e boa tarde a todos. Obrigado a você, Lucas. Nossa próxima pergunta vem de André Rachen, do Banco Itaú. Por favor, André, pode prosseguir. Olá, André. Obrigado por pegar as perguntas. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é relacionada um pouco mais ao curto prazo. Entender um pouquinho como vocês estão vendo a dinâmica de competitividade ao longo de 2021 com um preço de combustíveis um pouco maior. Entendo que isso, assim, quando a gente vai pensar no norte versus sul, vocês acabam tendo um pouco mais de exposição ao rodoviário, o que acaba inferindo um pouco mais de exposição a combustíveis. Segunda pergunta aqui, ainda em relação ao ambiente competitivo, seria em relação a BR-163. Quando vocês esperam o pedagiamento, ou quando vocês esperam, na verdade, que o leilão vai sair, o pedagiamento, de novo, consideravelmente 1 ano depois, né? Então, acho que vocês têm um cenário ainda muito benigno nos próximos 2 anos. Queria ter um pouquinho a sua visão de quando você imaginaria que vai ter, de fato, a concessão e quando que vai ter, e quando vocês imaginariam que o pedágio, de fato, passaria a ser cobrado. Oi, Rachen, Kuboda aqui, obrigado pela pergunta. Eu vou endereçar a primeira aqui e, obviamente, Fábio, fica à vontade. Em relação à exposição de custo, a gente entende sim que a perna rodoviária ela é maior, mas ela é um pouco maior, ela não é tão maior, então o impacto ele é marginalmente um pouco mais relevante no corredor norte, mas só voltando na tese inicial nossa, é de ter um modal logístico mais competitivo. Então a hidrovia, ela sim tem o menor consumo de combustível em relação a outros modais, tanto o rodoviário e também o ferroviário. Lembrando que a nossa tarifa do nosso sistema é de um sistema integrado que inclui as 2 pontas dos terminais, tanto o transbordo quanto a elevação. Então, da nossa tarifa integrada, uma parte menor do que o total é de navegação e essa sim tem uma exposição a combustível, tá? Então, no nosso entendimento, a exposição, que eventualmente é um pouco maior no rodoviário, ela é mais do que compensada quando a gente fala no modal hidroviário.
Quando a gente está conversando de soja, está correto, a maioria dos grãos vai para a China, não é todo. Tem alguns grãos que vão para outras localidades mais próximas ao nosso terminal. E o milho vai muito pouco ou quase nada para a China. Então, essa conta, quando a gente olha para o volume como um todo de grãos, incluindo soja e milho, também não pode ser considerada sempre sendo indo para a China. E o corredor norte também tem uma vantagem competitiva de caminho mais curto, dependendo do destino, tá? Eu vou deixar o Fábio aqui falar um pouco da BR-163 e do timing. Obrigado, Kubota. André, BR-163, eu queria fazer qual é o pano de fundo dessa discussão para a hidrovias? O mais importante para nós é que a BR seja bem mantida, né? O que a gente tem que evitar é que a situação se deteriore a ponto da gente ver o que aconteceu em 2016, 17 e 18, né? E hoje ela está asfaltada, as condições de tráfego são boas e a gente precisa que ela seja, obviamente, transferida para o setor privado, que tem mais condições de mantê-la em condições operacionais melhores do que historicamente a gente tem visto, né? Então, esse é o pano de fundo. Então, nós entendemos que, primeiro, vai sair, é viável, né? A Hidrovias foi dentro, aí é público, foi a empresa que doou, numa parceria com o governo, o estudo de viabilidade da BR-163. A gente conhece profundamente o trajeto, a gente conhece profundamente as condições ali de físicas de tráfego da rodovia, e a gente não tem dúvida que é uma boa concessão, tá? Com relação à competitividade, mesmo sabendo que o pedágio vai vir daqui um ano e de que isso torna, obviamente, este ano ainda bastante competitivo, isso não inverte a conclusão. Para nós, tendo um pedágio aí de cerca de R$20 por tonelada, quando se compara ao ganho de frete médio que se observou na própria BR de 2018 para frente, esse número é muito maior. Então, assim, a nossa estratégia é de que a BR seja transferida para o setor privado, ela seja pedagiada, e esse pedágio, se ficar na casa de R$20 por tonelada, ele ainda traz uma competitividade muito forte para o Arco Norte. De novo, porque a redução média do frete da BR foi bem acima desse valor. Então, em valores líquidos, a BR em boas condições e pedagiada nesse nível é bastante favorável para nós. A gente está vendo aí ações concretas do governo para que esse leilão aconteça já com data marcada, né? Foi anunciado aí a perspectiva ou a projeção de 10 de junho, e nós vamos acompanhar. Não é algo que a Hidrovias ela participe, mas obviamente a gente tem um interesse por ser o principal transportista naquela rota, tá? Ou pelo menos que recebe aquela carga naquela rota. Então, da forma como a gente vê, o importante é que a BR seja de fato licitada e ela seja mantida em boas condições. Em relação ao timing, André, o timing normalmente demora mais de um ano para ser implementado a cobrança, né? Até a construção das praças de pedágio, até a assunção efetiva da concessão pelo investidor. Então, se a gente olhar as outras concessões e o timing entre o leilão e o início da cobrança do pedágio, pode ser que demore mais de um ano. Perfeito, Clarice. Muito obrigado pelas respostas. Em relação ao timing, Nossa próxima pergunta vem de Murilo Freiberg, do Bank of America. Por favor, Murilo, pode prosseguir. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, do Credit Suisse. Por favor, Sr. Regis, pode prosseguir. Oi, pessoal. Bruno, Fábio, Kubota. Obrigado pelas perguntas, parabéns pelo resultado. Queria tocar em dois pontos. O primeiro, se vocês puderem dar um update sobre o projeto de fertilizantes, né, do frete retorno lá no Sistema Norte, enfim, qual o status atual e expectativa de conseguir implementar esse volume adicional. E acho que podemos começar por esse, depois eu faço a pergunta seguinte. Regis, Fábio, deixa eu iniciar a resposta aqui. O projeto fertilizante é um projeto muito accretive para a companhia, né? Carga de retorno, é quase que margem na veia. Nós estamos dando seguimento a um projeto mais estruturado
e com parcerias mais de longo prazo em fertilizantes. E ele já começou a mostrar resultado agora no quarto trimestre. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Essa competição de varejo do fertilizante, com um grau de informalidade, com um grau talvez de flexibilizações a regras que não cabe a hidrovias, ele é um jogo complicado de ser jogado. Então, o que nós estamos fazendo basicamente é estreitando o relacionamento com grandes players, discutindo contratos de longo prazo para que a gente tenha uma relação mais duradoura e estável, né, de cliente-fornecedor, assim como a gente tem no grãos. Tá? Eu acho que diria que essa é a principal mudança de rota. As perspectivas são muito boas, a gente deve estar aí daqui um pouco anunciando algumas parcerias, mas que ainda não podem ser abertas, estão em fase final de negociação, mas nós vamos para uma rota, de novo, mais estruturada, de mais longo prazo e focada em maiores clientes. E saindo um pouquinho daquela disputa do varejo, do big bag de fertilizante, da pulverização, porque a gente, obviamente, acaba tendo menos condição de competir nesse nicho do que um nicho com grandes parcerias. Então, é basicamente isso, Red. A gente deve ter novidades aí de parcerias de longo prazo. Temos total confiança de que os números são absolutamente factíveis, já mostram isso agora no quarto trimestre, e a gente vai dar seguimento a essa estratégia em 2021. Legal, está muito claro. Se puder só, Fábio, talvez fazer um follow-up de timing, se você imagina que isso é uma coisa que começa a operar, enfim, em 22, em 23, em diante. E aí, um segundo tema, uma segunda pergunta, é mais voltada ao Sistema Sul, com a Vale utilizando o volume full, quer dizer, uma alternativa talvez fosse adicionar capacidade lá para continuar a servir o volume de grãos. E talvez um caminho de fazer isso fosse um caminho inorgânico. Quer dizer, queria entender se vocês pensam da mesma forma, se já avançaram nessa direção, se tem expectativa de time de alguma forma. E se me permitir, Fábio, desculpa abusar, mas uma terceira pergunta, na mesma linha desses novos projetos, se lá em Barcarena, né, se o encaminhamento no terminal de LNG, enfim, teve alguma novidade, ou mesmo o terminal em Porto Velho. Obrigado. Legal, Rez, deixa eu ver se eu lembro aqui, então, da ordem das suas perguntas, mas timing. Nós já começamos, assim, os projetos de fertilizante, eles podem ser faseados. Como eu comentei, ele é carga de retorno, a gente vai incrementar não só a capacidade de carga e descarga nas rotas que a gente hoje atua, mas em rotas adicionais. Tá? Nós estamos olhando, e a gente vem dizendo isso de forma clara, que o Arco Norte não é só Miritituba, Vila do Conde, o Arco Norte são outras também regiões e outras áreas de influência, nominalmente Porto Velho, Humaitá, Itacoatiara, Santarém, Juruti. Você tem várias outras localidades e, obviamente, a Hidrovias não é uma empresa de um único corredor ou de uma única rota dentro de corredor. Então, esse projeto de fertilizantes, eu diria que ele já começa agora gradualmente e para 2022 a gente já deve ter condição de aumentar um pouco mais a escala. Então, o timing é imediato, gradualmente, mas, obviamente, elevando a capacidade a partir do ano que vem. Com relação à Vale, nós, como você mesmo comentou, né, a Vale acabou nomeando a frota plena e, ao nomear a frota plena, o EBITDA que era gerado por ela e pelos ativos que estavam fazendo outras cargas, eles passam a ser agora concentrados na Vale, né? Então não se espera ter uma mudança de EBITDA agregado, porque todo o EBITDA está concentrado na Vale, porque ela tem a frota completa operando para ela. Mas para o seu ponto, que é muito oportuno, a gente vê a oportunidade sim de trazer novos ativos, tá? Para poder, obviamente, não perder aqueles clientes que a gente acabou desenvolvendo enquanto a Vale operou com frota reduzida. Tá? E você tem duas formas de fazer isso. Tem formas de trazer ativos ou crescimento inorgânico, e aí eu não posso ainda adiantar, mas nós estamos olhando sim, com bastante afinco, essa alternativa que você colocou, porque é um upside. Então, se a gente conseguir trazer mais ativos ali para o Corredor Sul, a gente continua atendendo a Vale plenamente, a gente continua a atender principalmente os clientes de grão, aqueles que não são de contratos de longo prazo que nós temos ali com a COFCO, com a Sodro, mas nós fazemos praticamente o dobro do volume da COFCO e da Sodro com clientes de curto prazo. Esses, se eu não colocar ativo,
vira um custo de oportunidade. Não que eu perca, mas eu deixo de capturar esse ganho. E a gente está olhando, com certeza, essas alternativas. E uma delas é inorgânico, sim. A gente tem avançado aí em algumas discussões, não são conclusivas, mas a gente tem avançado nesse sentido. Você foi direto ao ponto, é uma estratégia que a gente considera sem dúvida nenhuma. Por último, Regis, LNG, a discussão de LNG para o Porto de Barcarena, ele vai muito além da discussão do BID que nós participamos ali no ano passado. Né? De novo, aqui foi uma oportunidade e a gente não prosseguiu, mas existem outras conversas maduras para que a gente monte um hub de LNG com players muito grandes e inclusive com players de governança muito sólida. Tá? Então, nós temos aí uma discussão para poder distribuir o gás, depois, na sequência, para poder criar alternativas, inclusive para as indústrias ali próximas. A Alunorte é uma delas, né? É público que a Alunorte tem ali um projeto de mudança da matriz das caldeiras de diesel para uma fonte mais limpa. A GNL é uma delas, e nós estamos avançando sim. A gente tem uma área de desenvolvimento de novos negócios que está bastante ativa nessa frente de GNL também, e que vai, obviamente, muito além da discussão do BID da térmica que nós tivemos aí no ano passado. Então, continua sendo um projeto interessante, viável para o terminal, lembrando que a gente usa menos da metade da área física licenciada do nosso site. Em Barcarena nós temos aí 50 hectares, a gente utiliza menos de 25, e tem espaço para outros vários projetos, um deles é o ILNG. Tá? Reforçando o que o Bruno falou, né? A companhia, ela continua com o seu DNA de ser uma companhia que desenvolve projeto customizado, com relacionamento de longo prazo. A gente tem sido capaz de entregar projetos novos a cada 18, 24 meses. O último exemplo é Santos e o projeto de Sal, e existem vários outros aí no pipe para que a gente possa desenvolver. Então, o projeto GNL continua no pipe, sim. Legal, muito claro. Obrigado, Fábio. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Recchia, do BTG Pactual. Oi, pessoal, Bruno, Fábio, André, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelo resultado. Eu queria explorar um pouquinho mais o risco hidrológico do Corredor Sul, né? Vocês comentaram na parte da introdução que a gente já está vendo uma melhora gradual, mas eu queria entender se vocês têm algum deadline para a gente ter um nível normalizado ali próximo do nível que a gente viu em 2019. E a segunda pergunta é até um follow-up com a pergunta do Regis com relação ao crescimento inorgânico, né, que vocês mencionaram que vocês estão olhando ativamente oportunidades. Eu queria entender o que vocês estão pensando em termos de estrutura de capital para financiar esses M&As, porque a gente viu, né, nesse TRI vocês reportaram uma dívida líquida menor do que o TRI passado, mas ainda assim está acima do cover, né? Então, queria só entender um pouquinho o que vocês estão pensando aí em estrutura de capital target. Obrigada. Perfeito, Fernanda. Deixa eu responder a primeira aqui, aí eu passo para o Kubota para te esclarecer a segunda da estrutura de capital. Eu gostaria de ser absolutamente assertivo e objetivo com relação à curva de calado. A gente não controla, mas a gente sabe o que está acontecendo agora, né? Ano passado, a gente sabe, Fernanda, nós tivemos uma situação muito atípica, né? A diferença é que esse ano já está mais dentro da normalidade. A gente continua com restrição ainda, ou limitações de navegação em janeiro. A coisa começou a melhorar gradualmente em fevereiro, e agora em março a gente está mais dentro de médias históricas. Tanto é que a gente em março já tem os comboios da Vale todos operando. Então eu acho que nós temos aí uma normalização da curva do Rio, né? Em condições que nos permite operar com a plenitude da frota, coisa que a gente não pôde fazer ano passado e não conseguiu fazer em janeiro e até a primeira quinzena de fevereiro. Então a gente já vê uma normalização dessa curva quando se compara, por exemplo, ao mesmo período do ano anterior. A gente está mais dentro das médias históricas, dos intervalos aí de mínimos e máximos, tá? De novo, a gente nunca esperou que uma situação tão atípica quanto o ano passado fosse duplicar, né, fosse acontecer de novo, até porque ela foi um evento muito, muito fora da curva, e é o que a gente está vendo. O Rio está voltando, está chovendo bastante ali, a gente sabe, a área do Mato Grosso, é importante que chova no Pantanal, e nós estamos até sofrendo um atraso de safra por ser uma safra que
o excesso de chuva está prejudicando colheita e uma safra bem molhada, né? Então, com muita atenção à questão de qualidade dos grãos também. Então é isso, a gente está bem, a gente está melhor do que estava o ano passado e a partir de março agora a gente volta numa normalidade mais dentro de médias históricas. Eu vou passar para o Kubota, mas, de novo, me diz aí se eu te respondi sua pergunta, senão eu passo para o Kubota te dar uma visão de estrutura de capital. Respondeu sim, obrigada. Obrigado, Fernando. Fernanda, em relação à estrutura de capital, você também deve ter reparado, a gente fez uma operação agora em janeiro, então ela está até caracterizada como evento subsequente do fechamento do ano passado. Basicamente o que a gente fez, a gente alongou a dívida, a gente tem agora uma dívida que antes vencia em 2025, a gente tem uma dívida que vence em 2031, então bastante longa, e com um remanescente pequeno ainda em 2025, mas a grande parte a gente estendeu para 2031, com um custo 100 bips mais baixo do que a gente tinha antes, em 4,95%. Então, uma estrutura de capital super longa, bastante competitiva em termos de custo, e uma estrutura de capital hoje que a gente entende que está bastante balanceada para a gente passar por esse ciclo de crescimento. Em relação a aquisições ou qualquer outro projeto que a gente faça, obviamente a gente é muito cuidadoso com a estrutura de capital, e as aquisições que a gente tem hoje, talvez mais ativas e mais no curto prazo, são operações que hoje já cabem no tamanho do balanço da empresa. Então, basicamente, porque a gente tem no pipe de curtíssimo prazo, a gente cabe dentro do balanço. Obviamente, coisas maiores e mais no longo prazo, a gente vai fazendo concomitante também com a nossa geração de caixa, com o nosso aumento de fluxo de caixa e com a acumulação de recursos adicionais. Perfeito, Kubota, obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Murilo Freiberg, do Bank of America. Muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir agora, pessoal? Que acho que a vez passada teve algum probleminha na nossa linha aqui. Estamos ouvindo, Murilo. Excelente. Do nosso lado aqui, na verdade, acho que boa parte dos temas já foram cobertos aqui pelos colegas de sell-side, mas eu queria escutar um pouquinho de vocês. A gente viu na imprensa nos últimos meses aí alguns barulhos com relação a gargalo, tanto em estrada lá no norte, fila de caminhão, enfim, e também a gente já ouviu aí de concorrência falando de possível gargalo do ponto de vista de capacidade lá no Rio, enfim. Então, a primeira pergunta que a gente tinha aqui é: quando a gente olha para o Sistema Norte, ele está crescendo de maneira muito forte, né? Conforme vocês vinham guiando a gente desde antes do IPO, enfim, e seguindo a escalinha que vocês têm aí de contrato. Então, acho que, obviamente, vem bem em linha e bem positiva a performance, mas eu queria ver se vocês estão enxergando algum tipo de possibilidade de gargalo, seja em estrada, seja em acesso, seja, enfim, no Rio, que possa atrapalhar essa performance do setor do corredor norte nos próximos anos, né, do crescimento que você tem contratado. A gente sabe, obviamente, que entre 21 e 22 tem até um processo de expansão para levar meio de tudo para 9 milhões de toneladas e tudo mais. E aí a segunda pergunta que eu ia fazer, já engatando nisso, o que a gente poderia esperar do CAPEX para vocês aí em 21, 22? Eu não sei o que vocês podem adiantar para a gente, que vocês preferem guardar lá para o Hidrovias Day, mas dado o crescimento forte que vocês tiveram no Sistema Norte, né, chegando a 6 milhões aí de toneladas, um pouquinho mais do que isso, e dado o fato de que a Vale chamou a capacidade lá no Sul, faz sentido esperar que vocês acelerem alguns investimentos do lado de capacidade nos dois corredores? Legal, Murilo. Deixa eu começar aqui com a primeira, e aí eu vou fazer uma introdução da segunda e o Kubota complementa, por favor, com alguns números. Com relação a gargalos, né, vamos dividir rodo e hidro, né? Eu acho que gargalo a gente tinha quando a BR-63 não estava asfaltada, aí sim, né? Esse é o grande problema, e por isso eu comentei que essa pavimentação e essa licitação, essa privatização, ela é tão benéfica para hidrovias, porque, de novo, o que a gente não pode permitir é que a BR volte às condições de 2016, 2017 que a gente vivenciou. Esse é o grande gargalo. Então, como você sabe, eu disse, nós doamos o estudo de viabilidade, o Murilo, e essa rodovia, da forma como ela está hoje,
ela comporta mais de 30 milhões de toneladas sem precisar de investimento nenhum. Então, de forma alguma, não tem nenhum gargalo que a gente vislumbra na questão rodo. Melhorias são sempre importantes, ali a gente está muito atento ao que a gente chama de transportuária. A própria licitação da BR-163 ela já trata disso, né? Você tem um gargalo ali de 3,5 km na chegada dos terminais, que é muito fácil de ser resolvido. Na verdade, se tivesse na mão dos operadores, a gente já teria até feito. Mas, às vezes, no Brasil, você não pode nem resolver um problema que não é da sua competência, porque seria uma questão muito barata de resolver entre os operadores ali, nós que estamos na Amport, né, que é a associação ali que congrega os terminais do Arco Norte. Então, não tem nenhuma restrição e preocupação maior com relação a gargalos rodoviários. Essa afirmação é mais ainda evidente quando se fala de gargalo no Rio. Murilo, eu vou te dar um número aqui, que quando a gente começou a olhar a tese da Hidrovias, fazia-se 4, 5 milhões de toneladas pelo Rio. A gente foi olhar o Rio Mississippi. O Rio Mississippi ele comporta e transporta mais de 700 milhões de toneladas. E é o Rio Mississippi, não é o Rio Amazonas, né? Então, não existe qualquer gargalo, nem de navegação franca no Rio, nem nos estreitos, com relação à capacidade do Rio receber mais carga. E, nesse caso, vai muito mais além ainda do que a capacidade da rodovia. Brasil tem, você está falando de hidrovias de rio que você não vê o outro lado da margem, né? Às vezes. Então, assim, a gente brinca, são oceanos de água doce, né? Então, de forma alguma, esses gargalos, na navegação fluvial, eles não existem, principalmente em se tratando das duas principais bacias hidrográficas aí do continente da América do Sul, que é a Bacia Amazônica e a Paraguai-Paraná, tá? Então, sobre esse aspecto, não. Eu acho que os gargalos que representavam risco, principalmente no rodoviário, eles ficaram para trás à medida que se asfaltou a BR, e aí a privatização, a gente espera que ela seja, no mínimo, mantida. E aí a gente não vai ter problema de gargalo por um grande período. Tá? Com relação à questão do CAPEX, conceitualmente isso que você falou procede. Como nós estamos cumprindo uma curva de capacidade mais acelerada do que esperávamos, é natural que a gente avalie eventualmente algumas antecipações de investimento, exatamente para poder capturar essa oportunidade um pouco antes. E é uma realidade, né? Nós devemos ter a capacidade do Arco Norte praticamente tomada esse ano, né? Quando a nossa expectativa era de que isso acontecesse final de 22, início de 23. Mas isso é um ótimo problema para ter. A companhia está fully funded, como o Kubota falou, a gente tem uma posição de caixa de mais de 1 bilhão, a gente é gerador de caixa livre, né? Principalmente agora com uma dívida reescalonada, né? 100 bips a menos aí de despesa financeira sobre um estoque de 500 milhões durante 10 anos, vale dinheiro, e a companhia está muito bem posicionada para poder continuar capturando esses investimentos. Então, assim, a resposta é sim, a gente avalia eventualmente acelerar um pouco a curva de alguns projetos que a gente imaginava entrar um pouco mais à frente, porque nós estamos aí com a capacidade, com crescimento acima do esperado. Aí o Kubota pode dar uma cor aí nos números. Não, legal. Obrigado, Fábio, e obrigado, Murilo, pela pergunta. Obviamente, especificamente sobre números, a gente vai sim colocar uma proposição no nosso evento, no Hidrovias Day. O importante aqui mencionar, que eu acho que é o mais relevante, Murilo, independente dos números, é que a gente tem um ganho de escala agora muito claro quando a gente expande e duplica os nossos sistemas, tá? A gente já tem toda a infraestrutura básica feita, a gente tem um ganho de escala brutal nos terminais, principalmente. Nos ativos de navegação um pouco menos, é um pouco mais linear o CAPEX, não se tem tanto ganho de escala como se tem nos terminais, dado que os nossos terminais já foram projetados desde o início para serem expansíveis, tá? Então, o que a gente vê é sim um CAPEX que a gente está sim analisando o momento de se fazê-lo, mas de qualquer forma é um CAPEX nos terminais que deveria ser perto da metade do que a gente gastou originalmente por causa desse ganho de escala. E como o Fábio comentou, acho que dado a nossa antecipação, acho que isso seria uma boa notícia. E por outro lado, a gente também tem sido muito efetivo no ganho de eficiência operacional. Então, por um lado, o mercado puxa a necessidade para a gente eventualmente antecipar um pouco, mas por outro lado, a gente tem conseguido ganhar eficiência operacional, tem conseguido aumentar as capacidades sem CAPEX marginal adicional. Então, no final do dia, acho que a gente também tem que
esse balanceamento positivo, tá? Mas, de novo, acho que para ser mais específico, a gente vai deixar os números para o evento, tá, Murilo? Excelente, Kubota. Muito obrigado, Fábio. Muito claro. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta em inglês vem de Jamie Nixon, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Hi, thank you very much for the call. My question relates to your leverage ratio. In previous press releases, you also showed the ratio according to the bond's debt incurrence covenant, and this press release you didn't provide that. Do you have that figure, what your net leverage is according to the coverage ratio or debt covenant? Thank you. Ok, obrigado. Eu vou responder em português, comentário que tem tradução, então, por favor, me avise se tiver algum problema, tá? Em relação à nossa alavancagem, ela ficou, como você pode ter visto no release, em 4.3. O nosso bond antigo, ele acaba, na operação que a gente fez, a gente chama de uma operação em que teve um consent solicitation para o pacote novo de covenants valer a partir da nova emissão que a gente fez agora em janeiro. Nesse novo pacote, o que a gente tem de alavancagem é 4.5 e é uma alavancagem que obviamente não tem aceleração de dívida ou não cria nenhum evento de antecipação. Basicamente, ele eventualmente restringe a empresa, além dos pacotes de baskets adicionais que a gente poderia fazer, criar algumas restrições. Mas hoje a nova emissão tem um ratio de 4.5 e, obviamente, com o crescimento da empresa, isso cada vez mais a empresa continua desalavancando o balanço e continua bastante forte na parte de geração de caixa e reduzindo esses índices de alavancagem. Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar a administração da companhia a prosseguir com as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Obrigado. Eu queria só reforçar a mensagem da Ferrogrão. Nos falaram aqui que, quando eu estava falando sobre isso, na internet cortou. Então, só para ter certeza que todos aí escutaram, o que eu comentei é de que a discussão da Ferrogrão está bastante madura, a discussão da Ferrogrão está bastante priorizada dentro do governo, nós estamos envolvidos aí estreitamente nessa discussão e acreditamos que é um projeto absolutamente viável e transformacional aí para o Arco Norte. Nos animou muito algumas notícias recentes que tivemos dos mecanismos compensatórios, que vão reduzir muito o risco do projeto e, obviamente, isso é fundamental para que um grupo forte se posicione no equity e a gente traga também a financiabilidade do projeto. Então, a gente viu no último mês, basicamente, bastante tração, bastante priorização por parte do governo na viabilização desse projeto e, obviamente, esse projeto tem todo o apoio da Hidrovias. Então, só para repetir o que eu disse ali, uma vez que me falaram que houve um corte na internet, eu queria agradecer muito a presença de todos, o interesse na companhia e reforçar aqui o nosso compromisso de continuar entregando trimestres muito consistentes, muito alinhados com o nosso plano de negócio. Os fundamentos da companhia estão intactos, estão muito sólidos e os números eu acho que falam por si só. Então, nós estamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, deixar claro aqui que as perguntas que foram feitas pelo webcast, que não puderam ser respondidas, vão ser integralmente retornadas aí pelo time de RI e eu queria agradecer de novo a presença de todos. Muito obrigado. Isso conclui a teleconferência da Hidrovias de hoje. Muito obrigado pela sua participação e tenha um excelente dia.